Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falarei sobre a gestão da cultura organizacional. É um tema que eu gosto muito. Bem, quando falamos desse jeito da empresa funcionar, essa forma como ela se expressa, nós estamos falando do tema cultura organizacional. Esta cultura organizacional, ela pode se manifestar de diversas formas, seja por meio dos seus símbolos, dos seus rituais, dos seus tabus, do modo como ela se comunica com a sua clientela interna, com a sua clientela externa. Então, todos esses são elementos da cultura daquele espaço, daquela organização. E esta cultura tem alguns objetivos que são muito importantes para um bom gerenciamento. Dentre eles, alinhar e gerir a forma como os trabalhadores e até o mercado se relaciona com aquela empresa, ajudando nesse guia, então, de conduta. Além desse elemento, evidentemente que quando nós temos uma cultura forte, uma cultura que seja coerente, esta cultura também vai auxiliar na satisfação dos trabalhadores, na medida em que se sabe que instituição é essa, como atuar nesta organização de uma forma satisfatória. Além disso, nós também, a partir desse local interessante, prazeroso de atuação, nós vamos conseguir fomentar um ambiente de trabalho mais saudável, mais participativo, mais respeitoso para todas e todos. Além disso, quando nós temos uma cultura forte, bem instituída, nós tendemos a conseguir gerar, reforçar uma identificação com a empresa. De novo, seja dos trabalhadores, seja do mercado. E por fim, reter os talentos. Se eu me identifico com essa cultura, se eu entendo que esse local é um bom local para se trabalhar, eu vou reter os talentos internos, assim como atrair pessoas que já possuem uma aderência àqueles valores, àquela missão, né? Então, esses são os principais objetivos, vamos dizer, da nossa cultura organizacional. Mas o que vem a ser gestão da cultura organizacional? A gestão da cultura organizacional é esse processo complexo que envolve uma série de práticas empresariais, práticas de gestão, para fomentar ainda mais aqueles elementos que nós entendemos como necessários para a nossa conduta, para a nossa empresa. Então, quando eu falo de gestão da cultura, eu falo dessas várias práticas que são necessárias para que aquilo que seja necessário, aquilo que seja desejável, ganhe ainda mais força e aquilo que não é tão desejado assim, seja descontinuado da minha organização. Alguns elementos, desse processo de gestão da cultura organizacional. O primeiro, sem dúvida alguma, é que esta instituição tenha claro e divulgado quais são os seus valores organizacionais, a sua missão e a sua visão. Então, estabelecer missão, visão, valores pode parecer, em primeira vista, uma coisa simples, mas, de fato, esses elementos eles precisam estar atrelados à estratégia da organização, para que faça sentido. A partir do momento que esses três elementos estão estabelecidos, nós precisamos divulgá-los, ou seja, eu preciso comunicar a cultura desta organização para a minha clientela interna, ou seja, os meus trabalhadores, assim como para a clientela externa, para o mercado. Além disso, uma gestão de cultura organizacional visa também promover mudanças, processos de mudança, que pode implicar rotação de trabalhadores, contratação, transferências, às vezes demissões, treinamentos, para que seja possível promover as mudanças necessárias.
assim como, evidentemente, procedimentos que precisam ser revisitados, criados, desenvolvidos, aperfeiçoados. Além disso, integrar a cultura organizacional na gestão estratégica. Eu não posso apenas ter um bom manual aqui de quem nós somos, dos nossos elementos de cultura, se isso não está no DNA da gestão, se isso não é disseminado nas práticas da alta liderança. Então, uma boa gestão da cultura organizacional passa pela disseminação e pela apropriação desse tema pela alta liderança. Além disso, nós precisamos monitorar e avaliar constantemente a nossa gestão da cultura organizacional. Como está a nossa cultura organizacional? Algum elemento foi bem assimilado? Outros elementos precisam de mais atenção? Então, isso pressupõe um monitoramento das nossas práticas, ok? Bem, então, esses são os principais elementos no que diz respeito à gestão. Um outro elemento que é muito importante, que sempre precisamos tensionar o tempo todo, principalmente em empresas multinacionais, por que não dizer, é a necessidade de olhar o global, mas sem perder de vista o local, as práticas locais. Então, se eu estou numa empresa que é uma multinacional, é muito importante, sim, considerar os outros saberes das outras filiais ou da matriz, mas, igualmente, saber quem somos nós naquele território, os nossos rituais específicos que extrapolam os limites da organização, ou seja, as festas locais, o modo de se comportar daquele território. Então, muitas vezes, alguns traços dessa cultura local podem ser incorporados naquela prática daquela filial ou da matriz que seja, e alguns outros traços pode ser que não seja incentivado naquele território, naquela empresa, por diferentes contingências. Independente disso, é muito importante que as empresas, sendo multinacional ou não, considerem as suas realidades locais, as suas culturas locais, para que elas possam caminhar juntas e não competir entre elas. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.